Bem, análise individual de Fluminense e Olímpia. Vamos para 12 vitórias seguidas já. E a gente tem que começar essa análise já lembrando que a gente ganhou por 3-1, o Defensores del Chaco é logo ali, a fase de grupos é logo ali e etc. A gente pensa nisso tudo, mas é um fato de que a gente não fez uma boa partida tecnicamente, né? A partida foi melhor até no segundo tempo, muitos jogadores melhoraram no segundo tempo e a gente começa inevitavelmente falando do goleiro, né? Que é o padrão já de começar, mas falando de Fábio. Assim, a nota, lembrando, a nota é como pro jogo como um todo. Fábio, eu não preciso nem listar aqui o erro absurdo dele, né? No lance, um espasmo ali na hora dele, olhou pro jogador, abaixou a cabeça e deu exatamente no jogador do Olímpia. Poderia ter complicado demais o jogo. Seria um problema gigantesco se a gente sair daqui com um empate com o Fábio. Mas, óbvio, a torcida tem confiança no goleiro. Foi um erro absurdo, mas justamente o quão absurdo foi esse erro, a gente entende que isso não deve se repetir mais vezes. E se recuperou muito no segundo tempo, né? Foi uma recuperação muito boa. Aí ele fez uma boa defesa no primeiro tempo, fez outra boa defesa no segundo tempo, mas não dá pra gente ignorar, por isso a nota é 3,5, não dá pra gente ignorar um erro que praticamente não, que quase comprometeu a classificação do Fluminense. O Fluminense voltou pro segundo tempo, fez o segundo gol e fez o terceiro. Mas a reta final, todo o primeiro tempo, foi muito comprometido pelo erro de Fábio. Goleiraço, continua sendo o meu titular, mas não dá pra gente ignorar a partida no todo. A partida dele era pra nota 0. As defesas que ele fez o salvaram para poder ter um 3,5. Na zaga, Felipe Melo. Outro, assim, vão ser poucos jogadores que eu não vou usar aqui a seguinte expressão: cresceu no segundo tempo. Felipe Melo não é um desses jogadores que eu não vou utilizar. Felipe Melo cresceu no segundo tempo. Foi um jogador que se transformou, principalmente depois do segundo gol do Fluminense e ainda mais no terceiro gol. Foi o destaque. Na bola aérea, foram 9 rebatidas dele. Isso tudo depois de um primeiro tempo não tão bom. Foi um tipo de jogo em que Felipe Melo fez um primeiro tempo. Deixa eu ver aqui, eu dei as notas no intervalo. No intervalo eu tinha botado aqui nota 5 para Felipe Melo. Ele melhorou um pouco depois, subiu um pouco de produção e tal. Subiu bastante de produção no segundo tempo, ganhou tudo pelo alto, foi um dos grandes pilares ali da defesa no segundo tempo, mas não dá pra gente ignorar. O jogo não tem só 45 minutos que o cara vai bem ou 45 minutos que o cara vai mal, a gente analisa o jogo inteiro. O Felipe Melo fez um primeiro tempo ruim, melhorou muito no segundo tempo, nota 6,5. David Braz não teve essa melhora. David Braz começou mal, teve erros bobos assim no primeiro tempo, assim, erros que não deveria ter. Eita, barulhinho aí, perdão. Erros que não deveria cometer, assim. Melhorou no segundo tempo? Melhorou. É o segundo jogador que tem mais rebatidas. É o cara que vai subir na área ali para poder tirar de cabeça, etc. Mas não foi bem. David Braz, nota 5. A zaga do Fluminense individualmente não foi tão bem. Mas lá, na análise pocket, eu explico por que eu achei que a defesa do Fluminense foi bem. E apesar de Nino receber uma nota um pouco maior do que essa galera, assim, muito pela maior segurança, não teve tanto. Nino no segundo tempo pouco apareceu até pro jogo, apareceu muito mais com a bola no pé do que desarmando, ganhando no alto, etc. Fez um desarme perfeito no primeiro tempo, fez uma partida mais sólida, por isso a nota 7 para Nino. A partida dele foi mais sólida como um todo. Agora, eu não posso ignorar a partida muito boa defensiva como um todo do Fluminense. Só, pô, Gabriel, você deu 6,5 para um dos zagueiros, 5 para o outro, 3,5 para o goleiro. Você quer vir falar de partida boa defensivamente? Sim. Porque aí, esse é quando vocês pedem para eu dar nota para goleiro, para treinador, perdão, é disso que eu tô falando. Abel é responsável por a boa partida defensiva do Fluminense, pela montagem e pela aplicação tática desses jogadores. A gente vem para Calegari. Muito bem Calegari, hein? Boa partida de Calegari, grande partida. Soube jogar jogo grande. A nota é 7,5, merecendo até já subir pro prato. Eu não vou trocar aqui agora, mas Calegari merece. Dá pra trocar aqui agora. É um jogador que tem crescido muito. A gente não tem um problema mais ali na lateral direita, pelo menos não como titular, né? A gente pode ter um problema como elenco. Vou mudar aqui, eu mudei pro prata. Calegari, uma boa partida, uma ótima alternativa pelo lado direito, participando bastante do jogo, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo, nas escapadas aqui pela direita. Foi um jogador que soube fechar muito bem os espaços.
Óbvio, não vai ter ali 200 mil desarmes, não vai ser o jogador que vai mais roubar a bola, mas teve 2 roubadas de bola e uma boa ultrapassagem, principalmente pela direita, para servir os atacantes. Quase que rende uma assistência dele naquela bola para Germancano. A gente vem para Cris Silva e vai ficar com o mesmo, isso aqui eu não troquei errado não, mesmo 7,5. Partidaça, aliás, perdão, Cris Silva é 7, Cris Silva é 7, Cris Silva é 7, Cris Silva é 7. Ótima partida de Cris Silva. É outro que tem a desconfiança, as partidas ruins iniciais, por isso que ainda não subiu pro prata, mas não vai demorar muito para isso acontecer. O jogador que deu alternativas pela esquerda e assim, vou bater na tecla. Jogou bem, né, dentro do possível lá na Colômbia, jogou muito bem contra o Milionários e hoje aqui jogou muito bem de novo contra o Olímpia. Uma boa para ótima partida, uma nota 7 em Libertadores é uma nota muito boa. Partidaça de Cris Silva aqui. E assim, no terceiro jogo gigante do Fluminense, né, no quarto jogo gigante, né, vamos botar o jogo contra o Flamengo nessa conta também, porque é um adversário forte e é clássico. Ele rende de novo. Então assim, boa partida de Cris Silva, aparecendo no ataque, tentando jogadas, servindo os jogadores nos cruzamentos. Óbvio, aí você vai olhar aqui, pô, Gabriel, ele não acertou um cruzamento. Tá. Pouco antes do gol, é ele quem dá um cruzamento rasteiro que Bigode não alcança. No lance do segundo gol, é dele o contra-ataque, a tabela com o John Arias, a devolução para John Arias cruzar inverter o jogo, né, talvez, e o William Bigode. Nem foi considerado aqui esse cruzamento de John Arias, né, não sei se talvez entrou como lançamento de repente. Assim, participou bastante do jogo, gostei bastante da partida de Cristiano. Aliás, não é nem que ele participou bastante do jogo, mas quando ele participou, foi um jogador bem útil. A gente vem para o meio agora com o André. A partida de André, ela é complexa de se analisar, porque André nunca vai... dificilmente ele vai mal. Ele vai fazer uma partida ruim. André, por exemplo, ele me deu a impressão de no primeiro tempo ele aparecer muito pro jogo e ter erros bobos. Fez parte daquele time, daquela trupe que cresceu no segundo tempo. Só que o cara, quando cresce muito. Assim, melhora no segundo tempo, fecha a partida. O primeiro e o segundo tempo como um dos jogadores que mais acerta passes, terminou a partida como o jogador que mais acertou passes no meio de campo do Fluminense. Tem um certo destaque ali nas roubadas de bola, faz 2 desarmes, das interceptações tem um também, então é um dos jogadores que mais roubou bola do Fluminense. Agora, me incomodou um pouquinho alguns erros no primeiro tempo. Achei uma boa partida de André, ele conseguiu se recuperar, por isso o 6,5. Mas não conseguiu ser um destaque do Fluminense como um pilar. E a gente vem para outro que assim, caiu. Esse caiu, né? Se eu tenho citado, é um dos poucos, na verdade, que vai fazer uma transição negativa, que é Iago Felipe. Iago Felipe cai pro bronze, sai do prata pro bronze. Fez uma partida de leão, aquela partida que ele participou de todos os lances do primeiro tempo, sem dúvida nenhuma. É dele o chute que vai gerar o gol, é dele o escanteio que gera o gol, é ele que aparece errando o tempo de bola na defesa, apesar de ter sofrido falta, mas ele erra o tempo de bola na defesa, aparece muito para jogar, apareceu bastante para jogar, mas já há algum tempo, Iago Felipe não consegue mais se destacar, ele não consegue ser destacável. 5,5. Por isso ele cai. Nesse time, o time do Fluminense está gerando tanto na alta, tá rodando, tá numa rotação tão rápida, tá na estrada, tá na BR-101 a 150 por hora, que quem tá andando a 100 parece devagar. E Iago Felipe me parece esse jogador. Ele mesmo tendo 5,5, ele tá caindo o nível. Porque o time tá gerando numa rotação mais forte do que a dele, é a impressão que eu tenho. E mesmo participando de boa parte dos lances, como eu já citei aqui, é um jogador que hoje, pra mim, ele não se encaixa mais como peça primordial do time titular do Fluminense. E nesse time, meu amigo, você não precisa ser ruim pra ir pro banco, não. Se você der um espacinho pra quem tá vindo do banco, entrar melhor do que você 2, 3, 4 partidas seguidas, você vai pro banco. Iago Felipe, ótimo jogador pra gente ter no segundo tempo nesse momento. Nesse momento não tá passando muito além disso. Luiz Henrique. Lembrando que Iago Felipe jogou um tempo só, né? Assim, esse é um caso mais complicado ainda. Assim, que jogador absurdo que a gente tem na mão. Já vou deixar claro, até 8 aqui. Ele no primeiro tempo ele teve uma bola mais clara ali, na verdade 2. 3. Eu tô olhando aqui, ele participou de todos os lances. Vamos lá. Com 12 minutos ele deu uma raspada de cabeça pra Cano fazer o gol.
É ele que, na verdade foi pro lado, né? É ele quem dá a assistência do gol, é dele. Ele não cabeceou aquela bola pro gol. Claramente aquilo lá me pareceu ser uma jogada que ele pensou de raspar só. Na bola pra William Bigode, ele sobe pra raspar. Dá uma outra toque de cabeça pra trás e Bigode acaba chutando fraco. Na jogada que Cris Silva chuta, entra chutando, a bola explode na marcação e toca uma jogada de Calegari lá pela direita, o ótimo passe é dele pra Calegari. Aí você vem, e esse primeiro tempo dele foi meiota. Você vem pro segundo tempo, ele com 1 minuto destrói a defesa. E craque faz isso. Luiz Henrique tem jogado muito bem mesmo. Por que muito bem, Gabriel? Tem jogo que ele não aparece tanto, exato. No jogo que ele não aparece tanto, ele inicia 2 jogadas de gol. No jogo que ele não aparece tanto, ele com 1 minuto do segundo tempo destrói a defesa e faz um golaço. E ele tem 21 anos. Tá jogando muito Luiz Henrique. Eu não quero ficar criando proporções assim, criando comparações e tal, mas o Grêmio ganhou a Libertadores com o Luan. O Grêmio ganhou a Libertadores com o Luan jogando nesse nível. É isso, esse é o ponto que eu tenho a falar. Vamos pro outro atacante, a gente vai para William Bigode. É óbvio, eu acabei de citar aqui, pra mim, o melhor jogador do Fluminense no quesito bola, né? De ser o melhor jogador do Fluminense no que tem de capacidade e no que faz nos últimos 2 anos, que é Luiz Henrique. E aí a gente vem falar de William Bigode, um jogador que está sendo muito odiado pela torcida, mas que, repetindo, tem uma aplicação tática e uma qualidade de futebol um pouquinho acima da média. Isso faz muita diferença. Quando você pega aonde Bigode jogou, ele desarmou o mesmo que André. Ele desarmou mais do que Nino, mais do que Felipe Melo. Ele roubou a mesma quantidade de bolas de André. E aí você vai, assim, Gabriel, pô, mas ele é atacante, ele não é pra fazer isso. Beleza, ele teve uma chance ali no primeiro tempo, chutou meio mascado, ganhou ali na raça e tal, e chuta meio mascado. Aí ele tem uma chance no segundo tempo, ele bate cruzado, o goleiro defende, no rebote sai o gol. Eu não tenho como falar que a partida de William Bigode foi horrorosa, ruim, que ele merecia ter saído. Não, porque isso é ir pro senso comum. O senso comum já tá nessa daí já. Bigode é um bom jogador. E eu não consigo ver... Hoje, por exemplo, vocês vão ver na nota de John Arias, eu acho que ele... Não, John Arias não vou nem dar nota, não sei ainda, tô pensando aqui. Pra mim, John Arias foi uma nota 6. Um 6, 6,5. Talvez chegasse a 6,5 se não tivesse sumido do jogo entre o início do segundo tempo e os 20 minutos. Achei que ele deu uma sumida do jogo, tanto que pedi até pra substituição dele. Mas é um bom jogador e que, pra mim, não faria sentido nenhum a perseguição a ele agora. E aí, agora, vamos pro cara do jogo, né? Cara do jogo. Você que tá aí no chat, do ao vivo, etc. É isso aqui, meu amigo, é fazer o L. Por que 9, Gabriel? O Germancano luta muito, corre muito, etc. Mas errou uns 2 ou 3 contra-ataques no primeiro tempo que me incomodaram um pouco, as viradas de bola. Ele, que era pra ser um dos pilares de cabeça da experiência desse time, sentiu um pouco nervoso entre o gol do Olímpia e o final do primeiro tempo. Meu amigo, o cara deu um chute de fora da área, uma bola solta ali de Martinelli, que eu falei, esse cara é maluco de chutar. Faz sentido nenhum esse chute que ele vai dar, o cara quase fez um golaço. 2 posicionamentos perfeitos, numa mobilidade absurda para poder fazer o primeiro gol e o segundo gol. 2 gols num mata-mata de Libertadores. Ah, mas... Peraí que entrou um áudio aqui totalmente estranho, acho que mudou aqui a configuração da câmera. Mas enfim, dá pra terminar aqui. Ah, mas é a pré-Libertadores, Gabriel. Você não entende que é a pré-Libertadores. É a pré-Libertadores. Não é um mata-mata. O Olímpia é o quê? O Olímpia é um time que na última Libertadores estava lá jogando quartas de final. Então assim, a gente tem que ser sincero e tem que ser real com o que a gente vê. Germancano é a melhor surpresa dessa temporada depois de John Arias. Nota 9 pra ele. Merece demais, é um artilheiro. Dos que entraram, o grande destaque dos que entraram, né, é ele, Martinelli. É talvez um dos jogadores que mais pede passagem, né? Entrou, rendeu muito bem, perdeu alguns lances ali que talvez não deveria perder, mas foi um dos pilares da mudança do primeiro para o segundo tempo. Pra vocês terem noção, Martinelli entra, joga só o segundo tempo e é o jogador que mais rouba bolas do Fluminense na partida. Exatamente, ele se destacou por isso.
é um jogador muito bom, que vinha de uma parte da temporada não tão boa e consegue se recuperar o seu futebol agora em 2022. Para mim, seria a solução para jogos assim que a gente vai ter que atacar mais, vai estar mais presente no time deles e vai tomar contra-ataque o tempo todo. Martinelli é uma solução. Agora, em jogos que a gente vai ter mais espaço, a gente até pode ver outros jogadores em campo. Outro que entrou também, entrou até bem cedo, é John Arias. E apesar de participar do gol, ele entrou aos 15 minutos, eu vou dar nota para ele sim, apesar de participar do gol, John Arias depois desperdiçou alguns lances de contra-ataque que eu achei que ele poderia ter rendido melhor. 6,5, merece o 6,5, rendeu para 6,5, fez uma boa jogada no lance do gol, puxou outros contra-ataques, ganhou algumas bolas que pareciam perdidas, mas ao mesmo tempo também, em outros momentos, ele perdeu algumas bolas que não era para perder, né? Deu uns 2 moles ali de ladrão, que foi um mole que não deveria ter dado. John Arias 6,5. Dos outros que entraram, e obviamente eles ficam sem nota, né? Você vai ter ali um Pineda entrando para jogar de lateral esquerdo, jogou 10, 15 minutos só, assim como o Paulo Henrique Ganso que entrou depois. É isso! Valeu, valeu!